Bom dia, tudo bem? Eu sou Fabrício Barreto Gonçalves, sou formado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro e pelo Gênesis Instituto Bíblico Batista. Eu vou compartilhar com vocês o amor gracioso de Deus. Tomar por base Efésios capítulo 2, dos versículos 8 até 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, dele criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Estou usando a versão da Bíblia de Estudo de Genebra, de Confissão Reformada, né? Voltando às raízes aí, comemorando os 500 anos da Reforma Protestante de Martinho Lutero. Comemoração esta que começou lá com a publicação das 95 teses ali na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e com a dieta de Worms, que Lutero foi obrigado a se retratar e negar os seus escritos. Pois bem, Lutero disse: eu não vou negar nenhum escrito, a não ser que vocês provem dentro da Bíblia, da palavra de Deus, que eu estou errado. Isso não é de bom tom e nem é de perfeito juízo. Isso é contra a palavra de Deus, contra aquilo que eu acredito e contra a minha própria consciência. Foram as palavras de Martinho Lutero. Somos salvos pela graça mediante a fé. A Bíblia diz que por nenhuma obra da carne, nenhum homem, nenhuma mulher será justificado ou salvo diante de Deus. O nosso salvo-conduto é a própria cruz. Cruz que na época do primeiro século era sinônimo e sinal e símbolo de ignomínia, de escárnio, era a pena capital, a crucifixão ou crucificação, a morte na cruz, que era praticada pelos romanos e pelos persas, a empalação, o enforcamento dos judeus, o apedrejamento ou lapidação e a crucifixão dos romanos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é a graça de Deus? É um favor imerecido. É dar algo a alguém sem este alguém merecer. Conta uma história que um professor foi visitar um aluno faltoso, contado pelo meu saudoso pastor da PIB de Niterói, Primeira Igreja Batista de Niterói, Nilson do Amaral Fanini, de saudosa memória. Ele conta em um de seus sermões que um certo professor foi visitar um aluno, um adolescente faltoso, muito rebelde, e ao aproximar-se da casa do aluno para ver o que estava acontecendo, coisa que não era comum um professor visitar um aluno de uma escola pública, ele levou uma pedrada, quebrou o óculos e cortou a sua vista. Foi para o hospital Antônio Pedro, é um hospital que tem de emergência lá em Niterói, na minha terra natal. Ele operou e quando ele se restabeleceu, ele foi novamente. Ele verificou o professor, aquele professor amoroso, lá em Niterói.
Ele viu que o aluno estava ausente. Havia passado quase um mês. E ele foi novamente visitar aquele aluno, contando o pastor Fanini. Ele, antes de chegar à porta da casa da família do aluno, ele foi na loja, no centro, comprou sapato, tênis, calça, camisa, um bonezinho para o seu aluno e foi lá e levou. E quando chegou, gostava muito de agradar os alunos, chegou na casa, tocou a campainha, aí apareceu o aluno, apareceu os pais, a família. Ele conversou com o aluno, tímido, quase não falava nada, de cabeça sempre baixa, ainda com curativo na vista, parecia um farol quebrado de um carro. E ele foi para casa. No outro dia, achando que o aluno aparecera ou iria aparecer na sua aula, o aluno não foi. Novamente ele foi lá, só que eles não estavam em casa. Ele foi para sua casa. E à noite, para a surpresa daquele professor amoroso, os pais do aluno chegaram lá com um presente na mão, na sacola, embrulhadinho, tal qual ele dera àquele aluno. Aí ele falou: por que vocês estão devolvendo o meu presente? Vocês não gostaram? Eu posso trocar. Você quer um brinquedo? Aí a mãe cutucou o aluno, o filho, e aquela criança falou: olha, professor, com toda a vergonha do mundo, eu preciso dessa roupa, preciso, muito obrigado, mas eu não quero aceitar esse presente que o senhor me deu. Sabe por quê? Aí o pai disse: sabe quem deu a pedrada no senhor? Foi ele, foi fulano. Aí ele virou para o professor e disse: professor, me desculpe, eu preciso sim desse presente, preciso muito, mas eu não mereço. Que definição da graça de Deus! Precisamos do amor de Deus, precisamos da salvação, do perdão de Deus, da graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha a definição da graça. Precisamos, mas não mereço. Palavras do pastor Dr. Nilson do Amaral Fanini. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nada que façamos ou venhamos a fazer, é capaz de pagar ou de satisfazer a ira de Deus sobre nós, ou pagar a nossa salvação, ou um cantinho no céu. Você é salvo graças a Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.